obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Boletim da Copa. Olha, fomos atropelados, tá? Antes, porque o meu computador aqui, ele travou, foi embora tudo, né? Mas a gente não perde. Vai ter aqui, claro, o comentário completo de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini, antes da gente perder o sinal, ele falou aqui, trouxe as informações relacionadas a Messi, né? A gente continua falando um pouquinho de Messi e, claro, fazer a comparação, né? Sempre tem a comparação, né? O Messi, que é absolutamente essa máquina, né, de fazer gol. Eu tinha perguntado, inclusive, sobre a questão do pênalti, não é isso, Paulo? E, claro, obviamente, as comparações, né? Está rolando aí pelas redes sociais as comparações com Pelé, né? E os números, comparando números, né? Futebol é número, acima de tudo. Pois é, todos esses feitos do Messi, né, que são muito justos, ele é o grande jogador do século XXI, vamos dizer assim. Se o Pelé foi o maior do século XX, o Messi é o maior do século XXI. Isso não há comparação. Tem suscitado, principalmente entre os mais jovens, a desconfiança de que o Messi já teria ultrapassado o Pelé na soma dos 2 séculos, né, o maior jogador da história do futebol. E os mais antigos defendem veementemente que isso não procede, que enfim, é algo de uma geração atual que tende a ficar desdenhando dos feitos do passado, como se o futebol tivesse nascido com o Pelé, porque boa parte dos argumentos dos messistas, vamos chamar assim, é de que o Pelé jogava numa época em que era mais fácil jogar futebol, né? Os jogadores eram piores, o jogo era mais lento, então quem era minimamente melhor se sobressaía, porque tinha ali um rasgo de inteligência contra um monte de zagueiro amadores e tal. Quando, na verdade, as coisas não eram e não são bem assim. Porque da mesma forma que se pode colocar essa situação, que é discutível, tá? É bem discutível, você pode colocar um contraponto também, dizendo que, ao contrário de hoje, quando o Pelé jogava, os campos eram bem piores, a bola era 3 vezes mais pesada, não tinha cartão amarelo nem vermelho. Boa parte da carreira do Pelé passou até a partir dos anos 70, né? Então o Pelé atravessa os anos 50 e 60, jogando um futebol em que não havia substituições, ou seja, o jogador machucado tinha que ficar em campo, ou sair e o time ficar com 10, e as faltas eram bem mais pesadas porque não havia punição de cartões. Havia expulsão, o juiz podia considerar uma agressão e convidar o jogador a se retirar, mas não tinha a sinalização de cartão amarelo e vermelho que tem hoje. Ou seja, era um futebol bem menos protegido do que o de hoje. Então é um contraponto também. Por isso que eu acho que essa questão ela não deve partir por aí. Ela não é o contexto do Messi e o contexto do Pelé, e sim o que cada um deles tinha e tem capacidade de fazer enquanto jogador de futebol. E aí, nesse aspecto, o Pelé ele é insuperável, inclusive em relação ao Messi. Por quê? O Messi, genial, mas ele não deixa de ser um canhoto extremamente habilidoso e letal. Como era o Maradona, como era o Rivelino, eram jogadores que jogavam com a perna esquerda, habilidosíssimos, velozes e decisivos. Ok. Se você pega a carreira do Pelé, o Pelé fazia tudo isso que o Messi faz. Ele também era decisivo, arrancava em direção ao gol, e fazia isso também com a perna esquerda, porque o Pelé era ambidestro, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. E o Pelé fazia aquilo que o Messi não faz. Um monte de gol de cabeça, gols com o pé direito, gols driblando a defesa adversária todinha. Enfim, o Pelé era mais completo que o Messi. E fez tudo isso em maior quantidade, são 300 gols a mais, e em menos tempo de carreira. Então, você falou de números, nos números, apesar do Messi ter ultrapassado todo mundo na artilharia da Copa do Mundo, da maneira geral, o Pelé continua sendo insuperável. E na bola jogada também. Se a gente for comparar o estilo de jogo do Pelé, jogadores que mais se aproximaram do estilo de jogo, não estou falando de qualidade, estilo de jogo, estariam mais na linhagem do Cruyff e do Zico, que eram jogadores também completos, que vinham de trás para frente, carregando a bola, armavam o time, tinham a liderança também, que é algo que o Messi também não tem tanto.
né? O Messi é muito introvertido, era dele, esses jogadores eram mais donos do time. Então, o Messi nem seria esse cara a comparar com o Pelé, o Messi é outro estilo de jogo. Então, assim, nessa análise, ainda não será dessa vez. Números à parte, porque, claro, não só o Messi tem mais gols que o Pelé em Copa do Mundo. O Klose tem, o Ronaldo tem, o Gerd Müller tem, o Jules Fontaine tem, e nenhum deles é maior que o Pelé. Então, o critério não é gol em Copa do Mundo. O critério é o que esses caras podiam fazer quando esses caras jogavam bola. E aí, nesse aspecto, o Pelé segue sendo o único, porque foi o jogador mais completo da história do futebol. Verdade, verdade. E os números mostram também, né, que a quantidade de jogos de Pelé e de Messi, né, corresponde aí à metade. Então, a metade de jogos de Pelé na Copa e a quantidade de gols, sim, né, é quase exatamente a metade, né? Então, assim, Messi jogou em quantidade mais do que Pelé. Só que Pelé teve a quantidade de gols, bem agora que foi ultrapassado, e a quantidade de títulos, né? Messi tem um, sim. E Pelé tem 3. Exato, exatamente. Se for entrar nos meandros dos números, você vai encontrar coisas a favor de um ou de outro. Mas, exato, essa é uma boa comparação. O Pelé jogou 4 Copas do Mundo, que na verdade jogou 3, porque na segunda Copa de 62 ele jogou um jogo e se machucou e ficou fora da Copa. Então, as 3 Copas que ele jogou inteiro, 58, 66 e 70, ele marcou 12 gols. Ele marcou um gol, inclusive, em 62, antes de se machucar. E o Messi já até passou a 6ª Copa do Mundo. Era como se o Pelé tivesse jogado mais 2 Copas. Se o Pelé tivesse jogado mais 2 Copas, com 34 em 74 e com 38 em 78, talvez ele tivesse feito 15, 16, 17 gols. Mas isso não importa, porque assim, não jogou, si não existe no futebol. Então, objetivamente, o Messi, ok, tem mais gols que o Pelé, mas, como você falou, um número alcançado por uma longevidade de carreira, que inclusive é algo que, nesse aspecto, pode depor contra ele, digamos assim, porque o Pelé foi mais efetivo em menos tempo, mas também depõe a favor, porque tudo que a gente considera de genial que o Messi tem, e o Messi é genial, também tem a ver com a sua longevidade. Quer dizer, um jogador que atravessou os últimos 20 anos de sua carreira sempre no alto nível. Isso é um feito notável. Isso nem o Pelé fez. O Pelé não jogou 20 anos no mesmo nível. Tanto que ele próprio se aposenta com 31 anos da seleção. 31. É uma idade baixíssima. Ele joga em alto nível praticamente 15 anos, de 56 a 71. E depois ele vai para os Estados Unidos, vira um empresário que joga bola e tudo. Então o Messi tem uma longevidade absurda, como o Cristiano Ronaldo também tem. Então isso são coisas a favor deles, sem dúvida. Mas eu volto ao ponto que eu falei, mas na bola, dá uma bola para cada um. E aí, contextos à parte, porque o Pelé jogava contra ninguém, então por que não tinham 10 Pelés? Ou mais ainda, jogava ao lado de craques maravilhosos. Todos esses craques maravilhosos sempre falaram que o Pelé era o maior de todos. Então, você ouvisse de um Gerson, de um Rivelino, de um Tostão, de um Zagallo, que eram geniais também, não é pouca coisa. Então, assim, são coisas que não dá para comparar. Por isso que eu vou no nível, dá uma bola para cada um e quem tem mais capacidade de fazer mais coisas. Nesse ponto, o Pelé é insuperável. É isso aí, Paulo. Olha só, falar ainda sobre Mbappé, a gente ainda tá com um tempinho reduzido. Tem que falar de Mbappé, né, que está nesse páreo aí também, o CR7 e Kane, que são as atrações de hoje, né? Exato, Mbappé fez a parte dele ontem, era um jogo mais acessível, França contra o Iraque, marcou 2 gols, o primeiro gol uma bola defensável, o segundo gol um presente da defesa. Então, o jogador está lá para aproveitar as oportunidades. E ele tem uma coisa em vantagem em relação ao Messi, que é ser mais novo de idade e está com números semelhantes, né? Então, assim, o Mbappé tem mais 2 Copas do Mundo tranquilo pela frente. Então, assim, é possível que o Mbappé seja, daqui a 10 anos, o maior artilheiro da história das Copas. Ele está correndo atrás do Messi, tendo mais lenha para queimar. Atrações de hoje, exatamente. Assim como aconteceu semana passada, em que o trio, né, Mbappé, Messi e Haaland brilhou num dia, e no dia seguinte, o Cristiano Ronaldo e Harry Kane entraram em campo, entre aspas, pressionados para manter o alto nível, e o Kane conseguiu fazer isso, mas o Cristiano não. Hoje é a mesma coisa. Hoje jogam Portugal contra o Uzbequistão, daqui a pouquinho, 2 da tarde. Então, Cristiano Ronaldo em campo, a expectativa de ele fazer alguma coisa. Portugal foi mal no primeiro jogo. Aí, às 5 da tarde, tem Inglaterra contra a Gana, a seleção de Gana.
Então, nova expectativa, Harry Kane vai fazer mais gols e tudo. E à noite temos o outro jogo do grupo da Inglaterra, que é Panamá e Croácia, 9 da noite. E temos também, finalizando a noite, Colômbia e a República Democrática do Congo, 11 da noite. Essas 4 partidas encerram a segunda rodada da fase de grupos. A partir de amanhã, teremos jogos simultâneos no mesmo grupo. Brasil e Escócia, por exemplo, vão jogar no mesmo horário de Marrocos e Haiti, para que não haja nenhum tipo de vantagem na disputa de vagas. Então, a partir de amanhã, começa a última rodada, que vai decidir os 32 dos 48 que vão se classificar, 32 dos 48 da Copa, né? 32 que vão se classificar para a primeira fase de mata-mata. Maravilha. E fica na expectativa. Com certeza, Paulo volta amanhã para falar sobre Brasil, que vai jogar amanhã contra a Escócia. Jogão. Vamos torcer, com certeza, já pensar nos placares aqui, viu, Mariana Nogueira? E Paulo também, né? Que venceu aqui o Pitaco, né? O placar. O Pitaco 106. Sim, exatamente. Ele foi o que acertou. O que acertou, né? Fazendo jus aí ao conhecimento futebolístico de Paulo Peregrini. Paulo, espero você aqui amanhã, claro, com esses comentários riquíssimos para a gente aqui na Rádio Universidade. E Mariana Nogueira, a gente finaliza aqui com o Paulo na tela, tá? Para a gente voltar amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Agora tem Saúde, Fale com o Especialista. Tem Avançar, o programa Fala Defensoria, e na volta, amanhã 106, com promoção, música e tudo mais. É isso aí. Na verdade, é tudo sobre saúde mental. Amanhã que é Saúde, Fale com o Especialista. E Jornal Rádio Universidade. Até amanhã. Até amanhã. Eu continuo com você. O trânsito é uma arena na qual muitos